Uma sequência que ninguém pediu, mas que todo mundo vai assistir. O Diabo Veste Prada 2 tenta equilibrar o peso de um legado impecável com as dores de um mercado editorial que está morrendo. O resultado? Bom, é isso que a gente vai ver agora. Oi, eu sou Fabiane, bora falar de O Diabo Veste Prada 2? Não é segredo que boa parte do mercado de cultura pop atual vive de nostalgia. E por isso, eventualmente, tudo será resgatado, reinventado e reexplorado assim que possível. Se isso é bom para a indústria ou para a arte em si, é uma discussão à parte. Por hora, a gente vai analisando essas obras derivadas conforme elas vão saindo. E, celebrando 20 anos de seu lançamento, é hora de revisitar O Diabo Veste Prada. O original de 2006 é um caso curioso de obra que evoluiu com o tempo. Já era bom em seu lançamento, mas com o passar dos anos, conforme a sociedade evoluía e mudava, novas reflexões foram atribuídas a ele, enquanto seus personagens carismáticos e interpretados por um excelente elenco se tornavam figuras cada vez mais queridas no imaginário popular. Partindo desse princípio, O Diabo Veste Prada 2 tem grandes desafios. Ser relevante tematicamente como seu antecessor, trazer versões evoluídas dos personagens sem perder sua essência e entregar uma trama coesa e dinâmica. Mas isso é para os extremamente exigentes. Eu ouso dizer que boa parte do público quer apenas retornar esse universo e passar um tempo de qualidade com os personagens que ama. A questão é, quais dessas exigências a obra consegue atender? 2 décadas depois de sua experiência na Runway, Andy Sachs é a jornalista que sempre quis ser. Viajou o mundo, recebeu prêmios, mas o jornalismo impresso está morrendo diante do boom da internet. E mesmo com toda a experiência, ela se vê desempregada e sem perspectivas. Ao mesmo tempo, um escândalo na revista coloca a Miranda Priestly em maus lençóis. E assim, a dupla é reunida novamente para salvar a reputação da publicação. A partir daí, o filme se divide entre imitar a fórmula do original e trazer algo novo. Na primeira metade, a gente acompanha a Andrea enfrentar dificuldades para se adaptar à rotina e às exigências de Miranda, do mesmo jeitinho que ela fez lá no primeiro filme. O que traz um pequeno retrocesso à construção da personagem. A segurança adquirida no primeiro filme desaparece e ela volta a ser a figura desajeitada e nervosa que a gente viu lá em 2006. Beleza, é verdade que às vezes quando a gente reencontra o valentão da escola, a gente meio que volta a ser o nerd acuado. Mas nada justifica a necessidade de aprovação da chefe, a não ser para repetir a conversa da estrelinha na testa com o Nigel. A repetição da cena tá lá, resumida, mas com o mesmo tom e função. A escolha provavelmente é por manter a familiaridade, apostando que muita gente pode querer rever a mesma Andy de 2006. Já a segunda metade do filme traz uma nova ameaça ao cargo de Miranda, mas com a novidade de uma tentativa mais ativa de Andy de salvar a chefe, justificada por uma abertura maior da vilã, aqui muito mais humanizada do que aquela ceninha pontual usada lá no primeiro filme. Fica a cargo do espectador decidir se a mudança é resultado da evolução da personagem, que está mais velha e mais madura, se está atendendo ao fanservice de vê-la se aproximando da assistente, ou se foi uma descaracterização completa da personagem. Particularmente, independente da percepção, Meryl Streep tira de letra o trabalho de tornar Miranda mais humana, sem deixar de ser a chefe implacável que a gente ama ver tratando mal seus funcionários. É em Emily que vemos as maiores mudanças. A personagem está em uma situação completamente nova, o que a leva a tomar atitudes questionáveis, mas que combinam bem com a personagem autocentrada e ambiciosa que a gente conheceu lá no primeiro filme. Nigel, por sua vez, é o que menos evolui, mantendo-se como fiel escudeiro que finalmente recebe reparação, ainda que pequena, pelas injustiças que sofreu ao longo dos anos. O filme ainda traz uma enorme lista de novos nomes e participações especiais. Justin Theroux, Simone Ashley, Lucy Liu, BJ Novak e Kenneth Branagh são os que têm um pouco mais de destaque, enquanto Tracy Thoms e Tibor Feldman são os únicos retornos relevantes. Patrick Bramal vive um interesse amoroso completamente descartável. De fato, a necessidade de dar a Andy um romance é completamente irrelevante para a história. Parece ser só uma resposta ao controverso par romântico dela no filme anterior. Nate.
Quem lembra desse vilão? De volta ao filme, o roteiro ainda encontra espaço para recriar cenas e fazer referências ao filme anterior. Desde a abertura, com o desembaçado espelho na rotina matinal, passando pelos cintos idênticos, até o controverso suéter azul cerúleo. Ou celeste, se você viu dublado. Alguns são acenos completamente a serviço da nostalgia. Já outros têm uma função mais interessante, como a sala de Miranda, que é idêntica à original, enquanto toda a runway à sua volta se transformou. Metáfora visual da mudança do mundo editorial e da dificuldade da personagem em se adaptar. E esse é o grande tema por trás da trama: a morte da mídia impressa diante da revolução da internet. Como ser a maior revista de moda do mundo se o mundo não lê mais revistas? Crise que abrange todo o mercado editorial e seus funcionários, além de interferir também na forma como o público consome informação, com seus prós, como a velocidade com que as notícias chegam, e os contras, como o excesso de informação e a falta de responsabilidade diante de tanta liberdade de produção. O filme ainda faz uma crítica aos CEOs da nova geração e sua valorização ou não das tradições, e a forma como os grandes conglomerados enxergam seus funcionários, como números descartáveis. Não que a maioria do público vá ligar para essas reflexões para além de ferramenta para movimentar a trama. Por mais que o filme tenha discussões relevantes, o principal objetivo dele é, sem dúvida, nos levar de volta para o convívio com Andy, Miranda, Nigel e Emily. Tarefa que cumpre bem ao ponto de ignorarmos as conveniências e atalhos que enfraquecem o roteiro, sendo o maior deles a personagem de Lucy Liu. Mas falar mais do que isso é spoiler, então eu vou parar por aqui. Eu também senti falta de músicas mais interessantes que conversassem com a narrativa, característica muito marcante lá no primeiro filme. O Diabo Veste Prada 2 não é tão relevante e certeiro quanto o original, mas é bem executado, divertido, com um elenco excelente e extremamente empolgado com o retorno, e de quebra, servindo um desfile de nostalgia e belas roupas. Em resumo, a sequência não era necessária, mas como é bom acompanhar a Miranda Priestly mais um pouco. A gente não pediu por essa e muitas outras sequências, mas a verdade é que a indústria vai continuar buscando investimento seguro na nostalgia. Agora eu quero saber a sua opinião. O novo filme vale o ingresso ou é melhor ficar com o clássico de 2006 na memória? Seja qual for sua resposta, eu convido você a revisitar o clássico comigo nesse vídeo aqui, que eu vou deixar o link nos cards e na descrição. Obrigada por chegar até aqui. Segue, curte, compartilha. E por hoje é só. É só isso.